Crianças, então, nós fizemos alguns vídeos, falando sobre os órgãos internos. E eu andei pesquisando mais algumas coisas. Eu descobri que o nosso cérebro, que fica aqui, dentro do nosso crânio, ele comanda muitas coisas no nosso corpo, inclusive as nossas emoções. Quando a gente fica chateado, quando a gente fica triste, ele comanda o nosso corpo, informando para o nosso corpo o que ele tem que fazer quando a gente está com sentimentos bons ou sentimentos ruins. Mas para a gente entender melhor, eu convidei uma psicóloga para falar melhor sobre isso com a gente. O nome dela é Roberta Sasso e ela mora aqui em Jaguaré. Então agora vocês vão ouvir um pouco o que ela tem para dizer para vocês, tá bom? Daqui a pouco eu volto. Bom dia, crianças. Eu me chamo Roberta e eu sou psicóloga. Trabalho com crianças assim como vocês. Um psicólogo é como se fosse um médico. Que a gente vai no médico quando a gente está doente? E a gente vai no psicólogo quando a gente também precisa cuidar das nossas emoções. Então, um psicólogo é o doutor das emoções. E a pedido da professora Luzia, da tia Luzia, eu vim aqui contar para vocês como é que o nosso corpo funciona, como é que existem emoções dentro de nós. Tudo bem? Vamos aprender juntos? Então, dentro do nosso corpo, nós temos 3 órgãos principais que nos ajudam muito a entender sobre as nossas emoções. É o nosso cérebro, o nosso coração e o nosso pulmão. Como assim que esses órgãos são também responsáveis pelas nossas emoções e o funcionamento do nosso corpo? Então, o nosso cérebro, a nossa cabecinha, às vezes pensa alguma coisa, pensa que estamos tristes, pensam que alguém gosta de mim, pensa que alguém não gosta de mim. E esses pensamentos despertam coisas lá dentro do nosso coração, que são chamadas de emoções. As principais emoções são o amor, a alegria, o medo, a raiva, a tristeza e o nojo. Todas as nossas emoções são muito importantes para o nosso corpo, porque todas elas servem para proteger a nossa vida. Isso mesmo, não existe emoção boa ou ruim. Por isso que a tia Roberta ensina as crianças que as emoções elas são agradáveis e desagradáveis. Vocês já imaginaram, por exemplo, uma criança sem medo? Não tem como. A criança ia atravessar a rua sem olhar, ia pular de lugares muito altos. Se ela não tivesse medo de nada, ela ia acabar se machucando muito e podia até perder a vida. Então é importante também sentir medo. As emoções, elas protegem a nossa vida. Por exemplo, se nós não sentíssemos nojo, a gente ia poder comer coisas estragadas, coisas que são prejudiciais para a nossa vida. Então, as emoções... Então, vamos lá. Ao mesmo tempo que o nosso cérebro pensa coisas que são legais, ele também pensa coisas que nos deixam tristes, com medo, com raiva. E isso ele envia uma mensagem lá para o nosso coração. Quando nós pensamos coisas que podem ser prejudiciais para a nossa vida, quando o cérebro acha que vai acontecer algo de ruim conosco, ele faz o nosso coração acelerar. Ele começa a bater mais forte, mais forte, mais forte. Isso faz com que a nossa respiração fica mais rápida e a gente fica com falta de ar. A gente começa a sentir até vontade de vomitar, a gente começa a tremer de medo. Então, todo o nosso corpinho, ele começa a ficar alterado de acordo com as emoções que nós sentimos. E aí, a gente precisa, então, fazer o que, tia Roberta? Hein, tia Luzia? O que nós precisamos fazer para quando nós estamos com essas emoções muito fortes, quando a gente está com muito medo, muita raiva, quando a gente está muito triste, o que é que eu preciso fazer para o meu coraçãozinho bater mais devagar, para o meu pulmão respirar da melhor forma, para o meu pulmão respirar devagar.
Então eu vou ensinar para vocês uma atividade que todo mundo pode fazer em casa, que vai ensinar o coraçãozinho, o pulmão e a cabecinha, o nosso cérebro, a se acalmarem, para a gente poder voltar a sentir as emoções agradáveis de novo. Vamos lá. Uma das atividades que eu vou ensinar a vocês, olha, é bola de sabão. Todo mundo deve ter em casa um canudo e um pouco de detergente ou de água com sabão. E essa é uma tarefa divertida e que vai ensinar a gente a se acalmar. Então, para eu me acalmar, o meu coração, a minha cabecinha, eu uso a minha respiração. Eu puxo o ar como se eu estivesse cheirando uma flor e sopro como se eu estivesse apagando uma velinha. E isso eu posso fazer soltando bolinhas de sabão. Puxa o ar e solta. Existe também a respiração do coelho. A gente, quando vê um coelho que está com a orelha bem em pé, é porque ele está muito atento, ele está prestando atenção em tudo. Então, quando eu puxo o ar, eu levanto a orelha do coelho. E quando eu solto o ar, eu abaixo a orelha do coelho. Vamos lá? Então, hoje nós aprendemos que o nosso cérebro, o nosso coração e o nosso pulmão são órgãos que temos dentro do nosso corpo e que são responsáveis por ajudar a gente a controlar as nossas emoções. Outra coisa que vocês podem fazer é correr, correr, correr. E quando estiverem correndo, vão perceber que o coraçãozinho de vocês ele está batendo acelerado. E aí você senta e respira fundo várias vezes e vai percebendo que conforme você vai respirando, o seu coraçãozinho vai batendo devagar. Ele fala para o seu cérebro assim, olha, o cérebro, pode ficar tranquilo que aqui embaixo respiraram fundo e é sinal que tá tudo bem. Bom, crianças, espero que vocês tenham aprendido sobre as emoções. Então, foi muito bom ouvir a Roberta, né? E vocês viram que ela ensinou alguns exercícios pra gente? Então, e eu tava bem aqui treinando aquela respiração do coelhinho. Faz assim, ó. Então, quando a gente ficar um pouquinho ansioso ou um pouquinho nervoso, a gente sempre vai usar essa respiração para a gente aliviar um pouco as nossas emoções, o nosso corpo, não é? E ela ensinou outras aí também. E eu vou tentar fazer amanhã, tá bom? Quando eu tiver um tempinho assim, eu estiver muito ociosa, eu vou fazer aquela técnica do canudinho, da bolinha de soprar. E vocês vão fazer também? Espero vê-los novamente. Um beijo!